Se já fecharam a palavra, voltem a abri-la, por gentileza. Romanos 12, versículos 9 e 10. Nós vamos orar nesse momento. Senhor Deus, fale conosco através da Tua palavra. Já tens falado conosco através dos cânticos, das leituras. Fale conosco através da Tua palavra, porque precisamos ouvir a Tua voz. Ensina-nos, ó Deus, a fazer a Tua vontade. Ensina-nos, ó Deus, a obedecer Teu querer. Ensina-nos, ó Deus, a sermos testemunhas vivas do Teu Evangelho. Que a Tua palavra seja ministrada pelo Senhor mesmo, pelo Teu Espírito Santo em nossos corações. Que nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós temos trabalhado em alguns sermões uma definição ampla de igreja, e estamos concluindo estes nossos estudos com a última parte, relembrando aquilo que nós já estudamos: o que é a igreja e qual é a sua missão neste mundo. A igreja é um local onde os eleitos de Deus, regenerados, justificados e chamados por Ele, congregam, aprendem e preservam os ensinamentos de Cristo. É um local onde estes eleitos, justificados e chamados, desenvolvem os seus talentos e dons para a glória de Deus e para a edificação do corpo de Jesus Cristo. A igreja é um local onde aqueles que são eleitos, justificados e regenerados desenvolvem a sua santificação, aprendem da razão da esperança que sustentam, são treinados para testemunhar eficazmente no nome de Jesus. E por fim, a igreja é um local onde eu e vocês aprendemos a prática das boas obras que o Senhor preparou de antemão para que andássemos nelas. E é sobre esse último tema que nós vamos fazer a nossa reflexão nesta noite e outras reflexões que se seguirão, baseados em Romanos 12, a partir do versículo 9. A igreja é um local onde eu e vocês aprendemos a praticar boas obras, que o Senhor preparou de antemão para que andemos nelas. E quais são estas boas obras deste texto? Nós vamos destacar 3 delas, baseado nestes 2 versículos. A primeira delas é amar de modo sincero e cordial uns aos outros, versículos 9 e 10. Meus queridos, Paulo divide esta carta aos Romanos em 2 partes. Na primeira parte, versículos 1 a 11, ele está falando das misericórdias de Deus que alcançaram nossas vidas. E que misericórdias são estas? Ele começa falando sobre a eleição, depois ele fala sobre a predestinação, depois ele fala sobre o chamado, depois sobre a justificação, fala ainda sobre a santificação e, por último, a glorificação. Há um resumo deste ensinamento em Romanos capítulo 8. Portanto, aos que de antemão escolheu, a estes predestinou, e aos que predestinou, a estes justificou, e aos que justificou, a estes chamou, e aos que chamou, a estes santificou, e aos que santificou, glorificou. Primeira parte, portanto, capítulos 1 até o 11, o apóstolo Paulo está falando sobre as misericórdias de Deus. Logo no início do capítulo 12, ele vai dizer: bem, agora que vocês conhecem as misericórdias de Deus, eu preciso pedir algo. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E então, para esclarecer como deve ser esse sacrifício vivo, para esclarecer como deve-se não se conformar com o mundo, para esclarecer como deve ser essa transformação da nossa mente, vem as sessões subsequentes de Romanos capítulo 12. Nos versículos 3 a 9, o apóstolo Paulo vai falar que
nós vivemos nosso cristianismo na prática. Nós apresentamos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós não nos conformamos com o mundo e nós transformamos a nossa mente à medida que vivemos os nossos dons para a edificação de toda a igreja, para a glória do nome de Deus. Nestes versículos, ele vai dizer que nós, à medida que servimos uns aos outros em amor e com alegria, nós estamos cumprindo aquilo que ele recomenda nos 2 primeiros versículos do capítulo 12. Mas nos versículos que nós lemos nessa noite, ele estende a esse conceito. E o primeiro ponto que ele destaca é que amemos uns aos outros de modo sincero, de modo cordial. E diz-nos o texto: o amor seja sem hipocrisia. E é interessante ele dizer isso à igreja. É interessante ele dizer isso a nós, que fomos escolhidos, predestinados, justificados, chamados, santificados e seremos glorificados. Ele está dizendo isso a nós. O amor que eu e vocês devemos manifestar seja sem hipocrisia. Então há possibilidade sim, de que eu e vocês, transformados por Deus, transformados por Jesus Cristo, alcançados pelo amor de Deus, manifestemos em nossos relacionamentos um amor hipócrita, permitindo que ele não seja sincero, que ele não seja verdadeiro, que ele não seja puro, que ele não seja nobre, que ele não seja sem engano. Ele está dizendo a nós o amor que eu e vocês devemos manifestar de uns para com os outros, em nossos relacionamentos, deve ser sem hipocrisia. Amados, amar de forma hipócrita, portanto, é possível. E é possível para nós, que fomos alcançados e transformados pelo Evangelho de Jesus Cristo. E, portanto, nós não podemos perder essa realidade em nossa mente e em nossos corações. E quando o amor hipócrita acontece? Quando nós, diante dos outros, demonstramos algo que não está no nosso coração. Quando nós vestimos uma máscara de piedade, mas conservamos no nosso coração, por trás do nosso semblante, mágoas, ressentimentos, amarguras e ausência de perdão. Se essas coisas estão agasalhadas, ainda que sob a máscara da nossa face, ainda sob o disfarce do nosso rosto, se essas coisas estiverem agasalhadas em nosso coração, o nosso amor estará sendo um amor hipócrita. Vivemos um amor hipócrita quando, meus amados, abraçamos os outros frente a frente, mas os apunhalamos pelas costas. Vivemos de forma hipócrita o nosso amor quando nós tratamos uns aos outros em público e na igreja como nossos irmãos, mas longe deles os consideramos em nosso coração, em nossos sentimentos, como nossos inimigos. João Calvino, comentando sobre esse trecho de Romanos, ele afirma o seguinte: cada um deve testemunhar em seu próprio coração e verificar se não há disfarçadamente alguma coisa contrária ao amor. E Paulo vai estender então esse conceito de amar sem hipocrisia. Ele vai afirmar: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Note, amar cordialmente, ou seja, amar de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Amar fraternalmente, amar como nós amamos os nossos filhos, amar como nós amamos a nossa esposa, o nosso esposo, amar como nós amamos os nossos familiares, amar fraternalmente, diz-nos o texto da palavra de Deus. Meus amados, amar uns aos outros e saber que eles são necessários na nossa vida, porque a neles foram concedidos talentos e dons, e Deus deu a eles talentos e dons para que nós sejamos abençoados. É este o amor que esse texto está recomendando. Deus permite que eu e vocês, com os nossos dons, abençoemos pessoas,
Mas notem, Ele colocou pessoas ao nosso redor para que elas, com seus talentos e dons, nos abençoem também. É muito fácil nós nos acomodarmos numa religiosidade e no amor só de aparências. É muito fácil. E nós podemos enganar muitas pessoas durante muito tempo, vivendo um amor só de aparências. Mas nós não conseguimos enganar a nós mesmos. Nós não conseguimos, sobretudo, enganar ao nosso Deus. As aparências, meus queridos, não têm poder. As aparências muitas vezes podem evidenciar piedade, mas essa piedade não terá poder, essa piedade não exercerá qualquer impacto. Notem, as aparências são odiosas aos olhos de Deus. Portanto, nesse primeiro ponto, que recomenda que eu e vocês amemos com sinceridade e amemos fraternalmente uns aos outros, precisamos nos perguntar, nos meus relacionamentos, meu esposo com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus familiares, no meu relacionamento com os meus irmãos, o que precisa ser mudado? Há alguma dimensão deste amor recomendado na palavra que eu não estou vivendo? Há algum aspecto deste amor que não está fazendo parte da minha realidade de vida? Eu estou escondendo sob as aparências ou sob as máscaras que estão sob o meu rosto algum mal secreto, alguma raiz de amargura, algum ressentimento e alguma coisa que me destrói e destrói os nossos relacionamentos? Analisemos o nosso coração, meus amados. O amor, diz o texto, seja sem hipocrisia. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo a honra dos outros antes que a sua própria honra. Segundo ponto, e note que um ponto vai sendo reforçado pelo que vem subsequentemente. Segundo ponto, odiar o mal e a sua aparência. Diz o texto, detestai o mal, ainda versículo 9, detestai o mal. E eu pergunto, a hipocrisia não é um mal disfarçado? É evidente que a hipocrisia é um mal disfarçado. Um mal que ao mesmo tempo tenta enganar o próximo e a todos, mas que corrói interiormente toda e qualquer piedade que exista em nosso coração. E que também impede todo e qualquer relacionamento verdadeiro e profundo entre as pessoas. Meus amados, amar de forma hipócrita é agasalhar o mal no nosso coração. E o texto diz, detestem o mal. Mas além disso, quando eu deixo de amar fraternalmente e cordialmente os meus irmãos, e passo a amar mais a mim mesmo do que aos meus irmãos, dando maior honra a mim mesmo e à minha espiritualidade e aos meus dons do que a dos meus irmãos, eu também estou agasalhando o mal em nosso coração. Diz Calvino no seu comentário, não existe outro veneno mais adequado para romper a amizade e intoxicar o coração que o desprezo. Quando eu prefiro a mim mesmo em honra, eu estou desprezando ao outro, ao lugar que ele tem em minha vida e deve ter em minha vida, ao seu dom, ao seu talento, e aquilo que Deus quer, através dele, transformar em mim. Quando eu estou cheio de orgulho, cheio de exaltação própria, eu estou desprezando os demais. Isto se opõe ao amor modesto, que prefere a honra dos outros em vez da honra própria. Então notem, meus amados, o ódio pode se disfarçar na hipocrisia. Notem, meus amados, que o ódio pode se disfarçar na autoexaltação, no orgulho, na soberba. Mas o mal também pode ser algo mais intenso. É a teimosa perversidade que causa dano às demais pessoas. O que isso significa? É agir dolosamente.
é guardar alguma mágoa, algum ressentimento em nosso coração e pensar: bem, vai chegar a hora em que eu darei o troco, vai chegar a hora que eu vou retaliar, vai chegar a hora que eu vou me vingar, ainda que sutilmente. Vai chegar a hora em que ele vai ter aquilo que ele merece. Meus amados, isso é uma forma de agasalhar o mal em nosso coração ainda mais intensa, quando nós, de forma dolosa, criamos situações para que as pessoas com as quais muitas vezes há alguma diferença, algum desentendimento, sejam afetadas. Paulo vai afirmar mais adiante que as pessoas que estão no mundo, e até mesmo os nossos irmãos, podem agir assim, ou seja, podem nos fazer o mal. E se acontecer, qual deve ser a nossa reação? E se acontecer, qual deve ser a nossa reação? Se nós detestamos o mal, ele vai tornar explícito nos versículos 17 a 19, a nossa reação deve ser a seguinte: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante só os irmãos? Não, perante todos os homens. Se possível, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. É interessante ele dizer: dai lugar à ira. Porque ele não diz reprima a ira? Porque ele sabe que muitas vezes este sentimento vai brotar em nosso coração. Ele conhece a nossa estrutura, ele sabe que somos pó. Mas o que não pode acontecer é que aí o sol se ponha sobre a nossa ira. A ira encontra espaço de permanência em nosso coração, e encontrando permanência em nosso coração, nos faça muitas vezes amar o desejo da vingança, da retaliação, do dolo, em vez de detestar o mal. Ele diz: mas dai lugar à ira, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei. O Senhor é quem retribuirá. Romanos 12, 17 a 19. E eu fico pensando, já está tremendamente difícil até aqui, não está? Já é desafiador até este ponto o que a Bíblia pede a mim e a você, se de fato nós detestamos o mal. Notem, vou repetir: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos em fazer o bem perante todos os homens, sede possível no que depender de vós, tende paz com todos os homens, não vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Mas se está difícil, até aqui se prepare, porque vai tornar-se ainda pior. O que vem a seguir é ainda mais desafiador, mais profundo. E se eu e vocês detestamos o mal, devemos estar preparados para isso. Capítulo 12, versículos 20 a 21. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso amontarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Odiar o mal, portanto, meus queridos, consiste em rejeitar toda e qualquer forma de hipocrisia. Odiar o mal consiste em rejeitar toda e qualquer forma de soberba, de orgulho, de autoexaltação. Odiar o mal consiste em abominar toda e qualquer forma de ação dolosa, aquelas ações que são feitas com o objetivo de demonstrar desprezo, indiferença ou até mesmo de prejudicar ao nosso próximo. Notem, detestar o mal é viver tudo isso ainda que ele tenha feito algo contra nós. Odiemos o mal, odiemos a sua aparência. E há uma terceira recomendação nesse texto que ele sedimenta as anteriores: apegue-se ao bem. Ainda versículo 9: apegando-vos ao bem. Ao mesmo tempo que eu devo odiar o mal, meus amados, e até a sua aparência, eu devo me apegar ao bem. Não basta que eu limpe a casa e jogue fora aquilo que não serve, aquilo que não presta. Eu preciso mobiliar
esta casa, com aquilo que é bom, com aquilo que é útil. Diante do fato de que a hipocrisia pode estar no meu coração e que o mal sempre estará à minha porta, a recomendação é muito importante. Diariamente, constantemente, numa ação contínua, eu e vocês devemos nos apegar ao bem. Apegar-se, nos originais, e aqui eu pedi ajuda para o Caio, que tem o aplicativo Logos, e viu rapidinho para mim. No original, a palavra apegar-se significa buscar algo diariamente, constantemente, com todo o empenho, com todo o esforço. Quando nós acordarmos de manhã, diante dos desafios do dia, diante dos enfrentamentos que às vezes são inevitáveis, o que deve estar em minha mente, em sua mente, em meu coração, em seu coração é: como eu posso diante de tudo isso apegar-me ao bem? Como eu posso diante de tudo isso não retaliar, não me vingar, não agir com dolo? Como eu posso diante de tudo isso odiar o mal e até mesmo a sua aparência? Como eu posso diante de tudo isso demonstrar o bem? É isso que o texto está dizendo. Apegue-se ao bem. Esse apego ao bem, como nós já vimos, inclui amar aos irmãos fraternalmente, dando-lhes honra, compartilhando suas necessidades, caso necessário, praticando a hospitalidade, alegrando-se com eles quando se alegram, chorando com eles quando choram. Romanos 12, versículos 13 e 15. Mas inclui também abençoar os que nos perseguem, não amaldiçoar, dá-los de comer, dá-los de beber, vencer o mal com o bem. Esta é uma lei universal que está na palavra. Não se vence o mal com o mal, não se vence o mal com ressentimentos, não se vence o mal com a ira, não se vence o mal com a vingança, não se vence o mal com a retaliação. A única forma pela qual eu e vocês podemos vencer o mal é com o bem, porque fazendo isso, tu amontoarás brasas vivas sobre a cabeça daquele que ver você agindo assim. O que é amontoar brasas vivas? Literalmente seria algo terrível, nós queimaríamos a cabeça do próximo, mas não é literal o sentido dessa expressão. É nós agirmos de tal forma que a sua consciência seja despertada, seja aguçada, seja avivada, e como brasa ela comece a arder, dizendo: poxa, ele poderia fazer o mal contra mim, mas fez o bem. Ele poderia não me dar de comer, mas me deu. Ele poderia não me dar de beber, mas o fez. Fazendo isso, tu amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Meus amados, eu e vocês já nascemos de novo, glórias ao Senhor por isto. E aos nascidos de novo, diz a palavra: apeguem-se ao bem, vivam em contato próximo, colhem isto, mantenham unidos a você, resistam-se a separar do bem em toda e qualquer circunstância. Porque Deus, diz o texto de Efésios 2, preparou boas obras para que vocês andemos nela. Mas estas boas obras só ocorrerão se eu e vocês nos esforçarmos. Nos esforçarmos em quê? Em amar sem hipocrisia. Nos esforçarmos em detestar o mal. Nos esforçarmos em nos apegar ao bem. A vida de comunhão na nossa família e na igreja de Jesus Cristo pode e deve ser vivida com mais intensidade. Mas para que isso ocorra, é preciso que nós nos apeguemos ao bem, com a firme disposição de vivê-lo mesmo desafiados, mesmo que as trevas persistam, como diz aquele maravilhoso cântico. Ainda que as trevas persistam, se levantem contra nós, nós afirmamos e afirmaremos que pagaremos o preço de ser um só coração no Senhor. Diz o texto que muitas vezes, meus queridos, não vivemos em paz e não experimentamos paz nos nossos relacionamentos porque não estamos dispostos a não pagar as pessoas com o bem, porque não estamos dispostos a nos esforçarmos por fazer o bem diante de todos os homens,
porque não estamos dispostos a, enquanto depender de nós, promover a paz nos nossos relacionamentos. Note que só há uma exceção nesse texto para que a paz não seja vivida entre nós, entre as pessoas que estão ao nosso redor e até aqueles que não são crentes, que não conhecem Jesus. Só uma possibilidade, se não depender de você, meu irmão, minha irmã. Se não depender de você. Porque se depender de vós, no que depender de vós, diz o texto, tende paz com quem? Tende paz com todos os homens. Podemos sim viver um amor hipócrita, se permitirmos que o mal, em vez de ser detestado, encontre um lugarzinho, um espacinho lá no nosso coração. Podemos viver o amor de forma hipócrita, meus amados, se nós não lutarmos diariamente, constantemente, o tempo todo, com todas as forças para nos apegarmos ao bem. Por isso somos exortados, e eu fiz questão de frisar nesta noite, nós crentes, nós salvos, nós nascidos de novo, somos exortados a amar sem hipocrisia. Somos exortados a detestar qualquer forma de mal que se aloje em nosso coração ou se expresse nas nossas ações. Somos exortados a nos apegarmos ao bem o tempo todo e em todo o tempo. Apegar-se ao bem consiste em amar sem hipocrisia, de forma cordial e fraterna. Amar sem hipocrisia consiste em condescender-se com o que é humilde, e não ser sábio aos nossos próprios olhos, e não nos exaltarmos. Amar sem hipocrisia consiste em preferir a honra dos outros antes que a nossa própria honra. Consiste em não ter um espírito vingativo e retaliador, não agasalhar a ira ou o ressentimento em nossas mentes e em nosso coração, e até mesmo assistir, vejam bem, os nossos inimigos em suas necessidades. Quando olho para Cristo, em todos os episódios da sua paixão, que celebramos há pouco tempo atrás, e quanto mais eu estudo as características desta paixão, eu vejo alguém que foi humilhado, eu vejo alguém que foi ultrajado, alguém que foi exposto ao escárnio, alguém que foi exposto à ignomínia, alguém que foi exposto à vergonha, alguém que sofreu horrores emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, em sua humanidade. Eu vejo Jesus no jardim de Getsemane, numa angústia tal que o seu suor se transforma em gotas de sangue, e vejo Jesus sendo exposto lá na cruz, e lá na cruz sentindo tanto o peso do seu suplício físico quanto o peso moral de todos os pecados da humanidade sobre si. Eu vejo este Jesus dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Mas eu vejo Jesus tendo misericórdia do ladrão ao seu lado. Eu vejo Jesus tendo misericórdia daqueles que o crucificaram. Eu vejo Jesus pedindo ao Pai: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E se eu e vocês pensamos, mas ele era Jesus, era Deus encarnado, entendamos que na sua humanidade ele sofreu todas estas coisas e suportou todas estas dores. Mas então, eu chamo a sua atenção para Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, aquele que, olhando para os judeus, disse: olha, vocês entregaram Jesus Cristo à morte, mas isso não é novidade para vocês, judeus, porque vocês têm feito isto a todos os profetas que vieram antes de Jesus Cristo. Vocês matam os profetas e apedrejam aqueles que te foram enviados. Vocês rejeitam o convite de Deus ao arrependimento, à mudança de vida e à salvação. E depois desse discurso inflamado, as pessoas partem para um linchamento, sem julgamento prévio, sem apresentação às autoridades romanas. Elas partem para um linchamento, pegam em pedras e lançam impiedosamente estas pedras sobre Estevão. E diz-nos o texto que o seu rosto resplandecia como um rosto de anjo, e que naquele momento teve ele uma visão da glória de Deus, de Jesus Cristo em pé à direita de Deus, para recebê-lo, para acolhê-lo, para honrar aquele ato de fé, de obediência e de sacrifício.
Mas então eu vejo Estevão dizendo: Pai, Senhor, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mas Estevão ainda era da época no Novo Testamento. Parece que não se fazem heróis da fé como estes. Kim Phuc Pan Thi, nome difícil. Creio que os irmãos se lembram de uma menininha lá do Vietnã. Foi jogada uma bomba de napalm onde ela estava, e diversas crianças saíram correndo, e aquela bomba de napalm queimou todo o seu corpo e chegou a queimar toda a sua roupa. Essa foto é famosíssima, porque ela corre nua à frente daquelas crianças em desespero, sentindo uma dor horrível do napalm queimando a sua pele e dilacerando a sua pele. Já viram essa foto? Lembram-se? Essa moça, ela se converteu. Ela conheceu o Evangelho de Jesus Cristo e se converteu. E ela disse: olha, eu gostaria muito de conhecer o piloto responsável pelo lançamento das bombas. Mas, apesar de querer muito conhecê-lo, eu não preciso disso. Eu não preciso sequer conhecê-lo para fazer algo em relação a ele. Eu queria conhecê-lo, abrir um largo sorriso, dar-lhe um abraço apertado, olhar em seus olhos e dizer: eu te perdoo, tudo ficou no passado. Meus amados, é essa fé, é este comprometimento com Jesus Cristo, com o seu Evangelho e com a sua palavra, que eu e vocês precisamos demonstrar. Amemos sem hipocrisia, detestemos o mal, nos apeguemos ao bem, para que o mundo veja que nós somos transformados de fato. Que Deus abençoe a minha vida, que Deus abençoe a sua vida e tenha misericórdia de nós e faça assim conosco. Amém.